E a chegada de Donald Trump deve impactar a política externa dos Estados Unidos e até alterar o mapa mundial. Falávamos sobre isso agora há pouco e Fabrício Naitz que tem mais informações. Fabrício. São muitos países que podem acabar sendo afetados com a chegada de Donald Trump no poder já a partir de hoje. A gente lembra, na campanha eleitoral, ele prometeu acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia em um dia. Isso os assessores de Donald Trump já falam, não vai ser bem assim. A gente está vendo que o processo é um pouco mais conturbado e é realmente muito mais conturbado do que uma mera canetada. Isso não vai resolver o problema assim tão facilmente, tão rapidamente como gostaria Donald Trump. Embora ele já chegue com uma, digamos assim, vitória diplomática, que foi o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas assinado na semana passada, que ele tem reivindicado para si. Até aí, a questão de quem é o pai desse cessar-fogo, a gente pode discutir e vai discutir ainda por alguns anos. Mas quando a gente fala do mapa mundial, aí a história muda um pouco, porque Donald Trump tem grandes ambições para os Estados Unidos para os próximos 4 anos. Acho que a gente pode trazer aqui o mapa na nossa tela para ajudar a desenhar um pouquinho o que pode mudar na geografia mundial, mas é importante lembrar do que aconteceu principalmente no começo do ano. Por exemplo, Donald Trump quer comprar a Groenlândia. Existe uma série de fatores por trás dessa ideia. E isso é uma ideia antiga, inclusive, de presidentes dos Estados Unidos. Por que comprar a Groenlândia? Há uma posição estratégica para comércio, há uma posição estratégica militar e há um solo muito rico em minerais raros que os Estados Unidos poderiam se aproveitar no lugar de ficar comprando da China, que é a grande questão envolvendo agora o governo americano. Quando a gente fala do Canal do Panamá, o professor Marcos Vinícius falava agora há pouco também, é uma questão muito importante envolvendo o comércio mundial. Quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, muito possivelmente o que dizem os analistas, o que eles acreditam é que Donald Trump deve ficar um pouco mais ao lado de Vladimir Putin em eventuais conversas por um cessar-fogo lá no leste europeu. E um acordo para finalizar essa guerra incluiria a cessão de território da Ucrânia para a Rússia, ou seja, a Rússia tomar posse de parte do território que até 2022 era território ucraniano, de soberania ucraniana. Agora, a gente vai ficar muito de olho hoje, Lívia, quando a gente fala em política externa, em relação à China, porque Trump tem uma rivalidade muito grande com os chineses, mas ele convidou, inclusive, olha só, a gente tem aqui agora o mapa mundi para ver o que pode mudar nos Estados Unidos. Basicamente, o mundo inteiro. Então a gente está olhando aqui essa região onde está o Panamá, é a América Central, aqui a Groenlândia já no Ártico, aqui o leste europeu na fronteira entre Rússia e Ucrânia e aqui quando a gente fala de China, Taiwan também, a forma como Donald Trump pode apoiar Taiwan, houve um alerta inclusive das autoridades chinesas por conta de convites feitos para congressistas taiwaneses comparecerem à posse hoje. O governo chinês chegou nesses assessores de Trump, chegou em deputados da base trumpista e falou, olha, presta muita atenção em quem vocês estão convidando, porque a gente não vai gostar se parlamentares taiwaneses estiverem por lá. Agora, o vice-presidente da China, Han Zheng, estará na posse hoje. Por quê? Porque o Xi Jinping, presidente chinês, foi convidado para comparecer na posse. É raro haver o convite para líderes estrangeiros, mas isso aconteceu. Xi Jinping não vai, Han Zheng estará presente, ele já se encontrou com o vice J.D. Vance ontem e aí a gente espera alguma movimentação bastante interessante para entender como é que vai ser essa relação entre Estados Unidos e China. Daqui a pouco, Fabrício Naitz, que volta com mais análises para a gente, vai continuar conosco até o final dessa edição e além dela, né, Fabrício? Exatamente. Vamos ouvir então agora os nossos analistas. Cristiano Beraldo chegando para complementar hoje o time de comentaristas. Beraldo, bem-vindo, bom dia para você. Comprar a Groenlândia, anexar o Canadá, retomar o controle sobre o Canal do Panamá, o fortalecimento dessa defesa de Taiwan, fazendo frente com a política chinesa. Na sua opinião, Beraldo, começando com você, até onde esses discursos têm potencial de se transformar em ações efetivas? Bom dia, Lívia, Deise, Fabrício, professor Marcos Vinícius, bom dia, Colombo, bom dia à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui no Jornal da Manhã. Olha, Lívia, a gente tem uma situação mundial hoje bastante complexa. O mundo passa por um processo de rearrumação, onde se está sendo permitido, por exemplo, guerrear com países vizinhos em razão
de territórios. A gente tem aí uma perspectiva de uma China cada vez mais forte, mais potente do ponto de vista militar. Aliás, foi divulgado uma foto do caça militar que está sendo desenvolvido pela China, que causou surpresa pelo avanço que esse caça militar traz, e isso, obviamente, demonstra a intenção da China de tomar Taiwan para si e controlar aquela região. Não quer dizer que vai parar com Taiwan, o que gera uma tensão muito grande. Só que o mundo está extremamente complexo. A globalização, que não existia, ou pelo menos não existia nesta dimensão na época da Guerra Fria, ela causou uma interdependência entre países. Olha que interessante, a China é o maior detentor de dívidas norte-americanas e, apesar de estar sendo a boia de salvação da Rússia, hoje, por pressão do governo americano, que controla o dólar, os próprios bancos chineses estão dificultando de muito pagamentos que são feitos por clientes desses bancos para empresas russas, o que a princípio não era algo imaginável, mas tudo em função dessa interdependência. Não é à toa que Donald Trump convidou o presidente Xi Jinping para estar na posse, porque para ele é extremamente estratégico conduzir essa relação com a China com firmeza e proteção dos Estados Unidos, mas sem esticar demais a corda. É preciso que haja o entendimento que os Estados Unidos está avançando de forma legítima a proteger os seus interesses, mas sem cruzar a linha da provocação, sem cruzar a linha que pode criar situações extremamente complexas para que, no momento em que nenhum dos dois lados está preparado para avançar numa tensão maior. Pois é, Beraldo, bom dia, prazer falar contigo. O Trump sinaliza um afastamento de instituições e alianças multilaterais como a ONU, a OTAN e também alguns tratados comerciais globais, né, preferindo essas negociações bilaterais que favorecem os interesses imediatos dos Estados Unidos, né? Esse movimento ele desafia aquela tradição da liderança por consenso que os Estados assumiram depois de 45, né? Então, ele exige uma maior contribuição financeira de aliados, especialmente na OTAN, e reavalia essas parcerias tradicionais, como a relação com a Europa e com o Japão. Essa lógica, ela acaba ignorando o papel das alianças na construção da estabilidade internacional. Agora, essa ideia do America First, ela reflete um retorno para o isolacionismo, ainda que adaptado aos tempos modernos, né? Então, Trump prioriza a soberania nacional, a rejeição de responsabilidades globais ali, que é um movimento que ecoa a política americana pré-Segunda Guerra Mundial. Agora, a questão central dessa política externa, desse Trump 2 aí, ela permanece. Será que os Estados Unidos vão conseguir sustentar um status de superpotência global quando eles rejeitam essas fundações do multilateralismo e da cooperação que sustentaram essa posição de potência por décadas? Eu vou muito nessa linha do que o Beraldo falou. Eu acredito que, no fim, os Estados Unidos vão preferir uma política agressiva, mas sem tensionar com pontos estratégicos, né? O que a gente sempre fala, que no final a realpolitik prevalece. Vinícius, falando sobre a atuação de Trump junto às grandes guerras que estão acontecendo, o Fabrício até tocou nesse ponto sobre a guerra na Ucrânia e a guerra lá no Oriente Médio. Da guerra no Oriente Médio, quem é realmente o pai do cessar-fogo que começou a valer nesse último domingo? Sobre a guerra na Ucrânia, antes ele prometia que assim que tomasse posse já acabaria com a guerra, se valendo da proximidade com Vladimir Putin. Mas agora assessores já dizem, bem, esse processo de negociação de um acordo de cessar-fogo ou de um acordo de paz vai demorar meses e meses para se concretizar. Como vai ficar essa questão de Trump em relação a essas duas guerras? É bem interessante, Lívia, quando a gente pensa no que está acontecendo no Oriente Médio. Claro que Netanyahu tem problemas históricos com Barack Obama e também com o próprio Joe Biden. Então, nós observamos, por exemplo, que quando os Estados Unidos se tornaram ali independentes na questão da produção do petróleo,
o presidente Barack Obama praticamente puxou o freio de mão com relação ao Oriente Médio e deixou ali que as coisas se ajustassem de uma maneira que prejudicou também o balanço e a influência histórica dos Estados Unidos na região. Mas nós sabemos que Netanyahu sempre favoreceu a Trump nesse processo todo, sempre teve ali uma perspectiva mais próxima e que, com certeza, está extremamente animado com o retorno de Trump ao poder. Agora, tudo passa ali no Oriente Médio por uma forma de como este rearranjo vai funcionar e como os países da região irão pressionar também os Estados Unidos na questão deste balanço que, de alguma forma, favorece o Estado de Israel no presente momento em razão do poder que tem desempenhado na sua atuação militar. Mas o fato é de que, à medida que o petróleo se torna menos relevante para os Estados Unidos na questão do Oriente Médio, em razão da sua capacidade produtiva e de exportação, em que os Estados Unidos são um concorrente principal neste processo todo, obviamente que muda aí o cenário com uma forma de lidar com o Oriente Médio. E na questão da Ucrânia, aquilo que eu havia mencionado antes, né, nós temos aí basicamente duas posições. Se Trump resolve rapidamente a questão da Ucrânia, e obviamente acho difícil que haja o retorno de territórios, afinal, nesses anos de guerra, a Ucrânia praticamente não recuperou nada, apesar do esforço e do apoio dos países membros da OTAN. Então, Trump pode aí buscar uma solução, um consenso, uma solução de paz e efetivamente se tornar aí no grande presidente dos Estados Unidos que conseguiu resolver uma questão complexa em curto prazo. Agora, há que se levar em consideração também o lado empresarial de Trump, né? Quanto mais tempo esta guerra dura, de alguma forma ele consolida os Estados Unidos como o principal fornecedor de petróleo da Europa nesse processo todo. Não podemos esquecer que uma das coisas que ele enfatiza bastante é o fato de que destruiu ali aquela Nord Stream 2, que era justamente o acesso europeu ao petróleo russo. E, em segundo lugar, à medida que ele busca cada vez mais o aumento da participação, o aumento dos orçamentos militares dos países da OTAN, obviamente que isso implica também no aumento do consumo de equipamentos militares norte-americanos. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, somente a União Europeia, nós teríamos aí um incremento de quase 700 bilhões de dólares e, obviamente, que esses equipamentos não seriam comprados nem da China, nem da Rússia, e sim dos Estados Unidos. Então, é uma questão de postura, se ele vai querer aí consolidar um orçamento que lhe dê uma quantidade enorme de dinheiro, de mais de $1 trilhão nesse processo todo, ou efetivamente se ele vai adotar ali na questão da Ucrânia uma postura de estadista no sentido de resolver a situação da maneira mais rápida possível. Agora, o que nós observamos diante do histórico e daqueles que lhe são próximos é que Trump não pretende engajar os Estados Unidos em conflitos maiores ali na região, não somente no Oriente Médio, mas em todo o mundo.